observado, dificilmente se pode aceitar o resultado da manifestação como prova de ser a escrita direta produzida por alguma potência psíquica ou espiritual, independente de todo o organismo visível e exercendo uma força inteligente. Que falta para se poder tirar essa conclusão? Podemos afirmar que existe uma força desconhecida, emitida pelo organismo humano e praticando atos inteligentes independentemente da consciência normal, ou então que é real a hipótese da ação espiritual independente. O Dr. George Wilde, de Londres, em sua obra Theosophy Antiga Trubnericia, 1880, observa: não há fenômeno espírita que mais poderosamente me tenha impressionado que o da escrita direta na lousa. Slade e suas escritas na lousa foram para mim objeto de absorvente interesse. Tudo se passou publicamente e se foi exposto a com acento circunflexo luz. A certeza de ser a escrita produzida por uma inteligência espiritual, sem intervenção de mãos humanas, foi esmagadora, e, diante dela, o materialismo de 3.000 anos foi refutado em 5 minutos. Quando, por esse motivo, a ignorância brutal e intolerante prendeu Slade e o levou ao tribunal correcional, senti-me disposto a afrontar todos os perigos e a assumir responsabilidade de sua defesa. O Dr. Wilde é de opinião que a força psíquica, que produz o fenômeno, pode ser exercida por um ser humano encarnado, mas que, com muito mais facilidade e frequência, o pode ser pelas almas dos seres humanos falecidos. Ele não repele a teoria de poder muitas vezes o espírito inconsciente do médium produzir a escrita direta, mas, com respeito a esta questão, diz finalmente, propendo muito mais para a teoria que ensina a ser a maioria dos fenômenos mediúnicos produzida por espíritos estranhos. Essa é geralmente a conclusão a que chegaram aqueles que têm maior experiência do estudo e verificação do fenômeno. E um sinal do progresso das inteligências, nos tempos que correm, o fato de poder o Dr. Wilde, em 1880, dizer, falando dessas impopulares investigações, por um amigo que me deixou, ganhei 20 outros amigos melhores, e até, com isso, a minha prosperidade terrena aumentou muito. Capítulo 2. Fatos contra teorias. A teoria materialista, que é a agregação de certas moléculas materiais, manifestada em um organismo, é suficiente para explicar o fenômeno da vida e da alma, que não há mais mistério na evolução do fenômeno homem, partindo de algumas partículas materiais dificilmente visíveis com auxílio de um microscópio, e indistinguíveis da pequena mancha glutinosa que se transforma numa urtiga ou numa rã, do que na evolução de um carvalho partindo da terra. Somente a segunda parte dessa asserção pode ser real. Tyndall, que não tem por hábito favorecer os espíritas, confessa com franqueza que nenhuma teoria do materialismo mostra o meio de transpor-se o abismo existente entre as moléculas e os fenômenos da alma. Entretanto, ele crê que a matéria encerra em si a promessa e a força potencial de toda a vida terrestre e acrescenta: jamais arriscarei uma opinião sobre o modo por que ela adquire esse poder. Parece ser assim favorável à antiga doutrina dos ilozoístas, de que a vida e a matéria são inseparáveis, doutrina em que se tem apresentado sob várias formas. Respiga no sistema das mínimas partículas, materiais e dotados de vida, segundo Straton de Lesopsaco, nas teorias dos continuadores de Plotino, na asserção de Spinoza, segundo a qual todas as coisas da vida gozam em graus diferentes, na monadologia de Leibniz, e na teoria do influxo divino, segundo Swedenborg. Achamos assim Tyndall em boa companhia, e não podemos colocá-lo ao lado de Huxley que, admitindo que seu organismo execute certas funções mentais, acredita que estas dependem da sua composição molecular e findam na morte. O que o materialismo, que tem a pretensão de representar a mais adiantada ciência da atualidade, repudia como impossível, é que a inteligência, quer comece nessa esfera, quer venha de outra, possa existir e manifestar a vida independentemente de um cérebro e de um sistema nervoso. O Espiritismo, porém, como tenho demonstrado, dá-nos a evidência direta de que a inteligência pode perfeitamente manifestar-se independente de qualquer organismo visível. Eis o que diz o reverendo H.R. Always, da Inglaterra. Ele nos mostra a inteligência atuando de algum modo sobre a matéria, apesar de não estar presa a um cérebro e a um sistema nervoso. Se puder provar isso, o argumento materialista cairá de uma vez, porque, se existe uma inteligência semelhante à nossa, podendo operar fora dos organismos, a nossa alma pode, vede que eu não digo há de, fazer o mesmo. Deus é concebível, e a inteligência cessa de ser simples produto da força segue da matéria especialmente organizada. Os fatos por mim verificados têm me convencido evidentemente de que uma inteligência,
operando a distância de 7 metros de distância de qualquer médium conhecido, e a mais de 5 metros de qualquer outro ser humano, pode produzir uma mensagem em qualquer lousa. A teoria que sustenta a existência de faculdades latentes no ser humano, e que, com inconsciência deste, possam produzir tal efeito, abrange a que admitem a existência de faculdades independentes dos órgãos materiais, independentes, em sua vitalidade potencial, de um corpo material visível. Assim, prevaleça uma ou outra dessas duas teorias, a causa do espiritismo está segura. No Times, de Chicago, julho de 1880, apareceu uma notícia das experiências do professor V.B. Denslow, que não é espírita. Ele teve naquela cidade 4 sessões com Henry Slade, e 1 ou 2 com a Sra. Simpson. Eis alguns dos seus apontamentos. Tomei assento com o Sr. Slade em seu próprio quarto, situado por trás da sala de visitas, onde não se achava pessoa alguma e cujas portas estavam fechadas. Examinei o tapete, a mesa e as paredes, nada achando de extraordinário e suspeito. Não revistei os bolsos de Slade nem, como recomenda a carta publicada na Nation, de Nova York, procurei descobrir imãs ocultos sob a sua roupa. O resultado demonstrou-me que tais precauções da minha parte teriam sido fúteis, como meio de descobrir o modo por que se operava a escrita na lousa, visto não poderem imãs ocultos sob a roupa produzir escritas entre 2 lousas. Não é coisa importante de saber se na sala havia uma só ou 50 lousas, mas se, relativamente à escrita produzida, era admissível a teoria da substituição de lousas preparadas. Segundo observei, porém, na sala só existiam 2 lousas, ambas colocadas sobre a mesa e limpas de qualquer escrita. Nenhuma mola havia juntado da lousa, pela qual, conforme sugeriu um imaginoso, na Califórnia, um rola de musselina, indistinguível da superfície da lousa, fosse estendido sobre esta. Todos esses expedientes complicados e impraticáveis contrastam fortemente com a simplicidade e a segurança do poder oculto que produz a escrita. O professor Denslow obteve a escrita na lousa pelo modo que ele longamente descreve, ficando convencido de que ela se produzia em presença de Slade sem contato de pessoa vivente com o lápis que escrevia. Diz ele. Li, com sincero desejo de colher alguma luz, a cuidadosa análise feita pelo Sr. Wells nunc discovery de Cornish regiões ocultas, dos diversos graus de loucura que instigaram o Dr. Boston a descobrir manifestações de espíritos onde elas não existem, mas não achei que ela derramasse luz sobre o caso em que a escrita da lousa se executa perfeitamente sem a possibilidade de contato físico de uma pessoa vivente com o lápis. Vi também os esforços do Dr. George M. Beard para ligar a palavra histeria a esses fenômenos singulares, mas não pude encontrar meios de aplicá-la a tal caso. Jamais gozei de melhor saúde, jamais a minha alma esteve mais calma do que na ocasião em que observei esses fenômenos. Estou, tanto quanto o Dr. Beard, longe de ser um histérico, e, tanto quanto o Sr. Wells, estou longe de ser julgado um louco. No mesmo caso deviam estar todas as 20 damas e cavalheiros que por várias vezes testemunharam esses fenômenos em minha presença, ou me descreveram sua natureza imediatamente depois. Tanto quanto tenho visto, muita inteligência, cepticismo, calma, agudeza, erudição, cultura e familiaridade com os métodos científicos e a ligeireza de mão, têm sido postas em ação para achar-se as soluções do problema simples que uma criança pode resolver, para descobrir se algum ser humano está em contato físico com o lápis, enquanto este escreve. Todos chegam à conclusão de não haver aí contato possível. Nunca a escrita direta e independente foi característico da histeria. As pessoas histéricas podem crer estar vendo o que não veem, mas o princípio da ilusão não tem aplicação ao caso, em que 50 pessoas numa sala veem a escrita produzida e ouvem o ruído do lápis que a produz. Não viu o lápis traçar as letras, mas nem por isso há em todos os fenômenos um fato ao que o princípio da ilusão possa ser aplicável. O emprego da palavra histeria, portanto, onde não se pode alegar ilusão dos sentidos, não é mais que simples demonstração de ignorância. Nada explica nem designa. Quando examinei as lousas, antes da experiência, nenhuma ilusão podia eu ter, pois nada havia ocorrido. Quando as examinei depois, também não podia haver ilusão, pois a escrita estava indubitavelmente ali, e milhões de pessoas, que vissem as lousas, poderiam lê-la. A única parte do fato a contra o qual a teoria da ilusão poderia ser aplicada, era de julgar estar eu segurando a lousa, onde o contacto da escrita com o lápis não era possível, se é que, realmente, o fato se desse. Mas,
É muito fácil observar se há contínuo plena luz do dia uma lousa que se tem segura na mão, onde nenhum ser humano possa escrever, especialmente quando na sala só estavam duas pessoas. Supor que eu não pudesse fazê-lo, ou não soubesse que o fazia, é uma prova de ignorância, pois indica que aqueles que tal afirmam se tornaram infiéis à integridade do intelecto humano e perderam o poder de se conservarem leais às evidências dos sentidos, asserção que implica nada menos grite uma ausência da razão humana. Não tem aqui cabimento a teoria da prestidigitação, porque ela exige que a mão do operador esteja em contato com o objeto sobre o qual oneira, e a maior dificuldade dessa arte consiste em conservar a mão mágica num estado de movimentos ligeiros e variados, de modo que o observador não possa acompanhá-los. Em nosso caso, as duas mãos de Slade se conservavam imóveis e expostas às vistas. Um prestimano que deixasse de utilizar-se de suas mãos, conservando-as espalmadas sobre uma mesa, enquanto o fenômeno se produzisse, seria para fazer pasmar, a menos que não tivesse um comparsa, o que com Slade não se dava. O que presenciei, com Slade, não difere essencialmente do que sempre vi dar-se com a Sra. Simpson, residente nesta cidade, salvo o fato de essa senhora ler com facilidade o que o seu visitante escreve na lousa, sem olhar para esta, como seria necessário a uma pessoa comum. Slade, porém, declarou-me não poder fazê-lo. Além disso, a escrita direta produzida na presença da Sra. Simpson é caracterizada por um incidente que não se mostra na de Slade, pois, sobre o pedacinho de lápis posto sobre a lousa, ela coloca um copo d'água, de modo ao lápis só se poder mover na concavidade do fundo do copo, o que corresponde ao espaço de $1 de prata. Colocada a lousa por baixo da mesa, segura pela Sra. Simpson de um lado e pelo observador do outro, a borda do copo fica firmemente adaptada à face inferior da mesa. Entretanto, o lápis escreve longas linhas, como se o copo não existisse ou se movesse sobre a lousa, sem se poder observar a mudança das posições durante a operação, pois a escrita começa fora do espaço coberto pelo fundo do copo. Produziu-se uma vez em 12 linhas, sem se importar com o obstáculo oferecido pelo sólido contacto do copo com a lousa, de modo que cada linha, começada à esquerda do copo, passava diretamente por baixo dele, e aparecia à direita, como se ele ali não estivesse. Quando observei isso com a Sra. Simpson, as condições preventivas de uma decepção ou de uma ligeireza de mão eram tão absolutas como no caso de Slade. Havia, porém, na sala outra pessoa, sentada com assento circunflexo distância de cerca de 4 metros. Verifiquei sob os tapetes não haver alçapão, e mesmo que houvesse 20, de nada serviriam, pois eu segurava a lousa com o copo, comprimindo a borda deste contra a face inferior da mesa, com muita firmeza, de modo a poder verificar que nem a mesa, nem a lousa, nem o copo deixaram suas posições, durante a produção do fenômeno. Não só a escrita foi produzida sem a possibilidade do contacto de pessoa alguma com o lápis que trabalhava, mas foi feita por um agente que desprezava o empecilho oferecido por um objeto sólido, de vidro, e escrevia na superfície coberta com tanta facilidade como na livre. Isso, com certeza, faz surgir a questão de saber se o lápis foi utilizado na produção do fenômeno. Estou fazendo a pergunta e não encontro uma solução. Contudo, no fim do trabalho, o pedacinho de lápis não se achava nem no lugar em que tinha sido posto antes, nem em outro ponto da lousa, mas no fundo da água contida no copo, mostrando-se gasto pela escrita que parecia haver feito. Esse fato, fisicamente impossível, de um corpo sólido passar através de um outro, sem que nenhum nem outro sofresse dano, repetiu-se por 6 ou 8 vezes, em 10 minutos. Depois de terem estado 40 minutos na sala e verificado não haver aí outra planta além de uma fúcsia em crescimento junto à porta, a Sra. Simpson tentou produzir uma flor. Colocando o copo d'água sobre a lousa, como o tinha feito para obter a escrita, mas desta vez sem aí pôr o lápis, a Sra. Simpson, depois de 5 minutos de forte incitamento electronervoso no braço, cuja mão segurava um lado da lousa, disse-me retirasse o copo que estava debaixo da mesa, e, quando fiz, senti a fragrância de um jacinto que se mostrava dentro do copo, fresco, rico, imaculado, com 22 pétalas, apanhado de novo do pé, e que levei para minha casa, onde ainda o conservei murcho, talvez por uma semana. Antes da minha terceira sessão com Slade, achei-me na residência do Coronel Bundy, com 16 pessoas de indiscutível inteligência e algumas de especial potência crítica, como o juiz Barnum e sua senhora, o Dr. Gerveu,
de Evanston, editor do mais famoso jornal de doenças nervosas deste país e um dos mais importantes jornais de ciências médicas do mundo, o Sr. e a Sra. Starrett, redatores do Tio Stern Magazine, o Sr. e a Sra. Perry, o Sr. Gage, a Sra. Villard, o Sr. e a Sra. Dixon, e muitos outros, para testemunharmos substancialmente o método de produção da escritura na lousa. Já mencionei o fato. Ninguém aí pôde descobrir o modo pelo qual uma pessoa vivente pudesse comunicar a força capaz de mover o lápis, que escrevia. Em todos esses casos de escrita na lousa, nada houve de oculto, nem diminuição da luz, e as lousas estiveram sempre nas mãos dos observadores e não nas de Slade. Depois, descrevendo com precisão científica algumas experiências parciais de materialização com Slade, o professor Denslow observa. Creio conhecer suficientemente os meios pelos quais são produzidos mecanicamente os efeitos espectrais e ilusórios, para poder afirmar que tais meios, para produzirem os fatos por nós observados, eram simplesmente impossíveis, e, quando houvesse essa possibilidade, os efeitos conseguidos por esses meios seriam ainda diferentes daqueles que observei. Concluindo, diz ele franca e convincentemente, aqui estão fatos que, qualquer que seja sua natureza, quer consistam em provas de uma estupenda influência psicológica de uma mente humana sobre outras, ou sejam um lasus naturae, derivado de influência elétrica, ou sejam tema janela aberta de nossa vida terrestre para o mundo espiritual, merecem ser candidamente estabelecidos por todas as pessoas que os têm visto. Mesmo que fossem impostos à contínua alma humana, o homem de ciência teria o dever de estudar as leis que dirigem a sua produção e produzir os fatos. Por mais cuidadosos que sejamos em formular teorias sobre esses fenômenos, por maior paciência que tenhamos na cita investigação, não conseguiremos senão provar o grande valor dos fatos e da teoria adotada. Relativamente às teorias, terei tempo para apresentar a minha, quando eu ver formulado. Gudenstubbe não é um temerário quando declara que a escrita direta é a prova capital da existência e atividade de um princípio, assegurando-nos não só que há no homem um espírito servindo-se do seu corpo, senão também que, fora do homem, existe um espírito servindo-se de um organismo invisível para produzir efeitos sobre a matéria. Dizeis que seres imateriais não podem imprimir movimento à matéria. Mas, como sabeis que esses seres são imateriais? Não haverá outras forças, outras espécies mais delicadas de matéria, fora da que os nossos sentidos corporais podem distinguir. Aos próprios materialistas, a fotografia fornece a prova. Como podemos saber que aquilo que é imaterial para os nossos grosseiros sentidos mortais, também o seja para as pessoas cujos sentidos espirituais estão mais desenvolvidos? Contudo, quando dizemos que aquilo que é imaterial não pode mover a matéria, não afirmaremos uma coisa que a análise científica ou filosófica ainda não pôde demonstrar? O reverendo Samuel Atison, da Igreja Metodista, cavalheiro sincero e estimável, disse, via a dupla lousa segura por sépticos, e, nesse estado, aí serem escritas verdadeiras mensagens. O mesmo escritor acrescenta, as manifestações espíritas constituem a base sobre a qual foi construído todo o edifício do cristianismo. O primitivo cristianismo, como foi pregado pelo seu fundador, é idêntico ao puro espiritismo. Em confirmação, citaremos o testemunho dos três principais fundadores do metodismo, John Wesley, Adam Clarke e Richard Watson. Clarke exprime distintamente a sua crença de poderem os espíritos comunicar-se com este mundo e tornarem-se visíveis aos mortais. Referindo-se ao caso da aparição de Samuel, e São 28:2, Richard Watson diz, ela responde a todas as objeções que têm surgido contra a possibilidade do aparecimento dos espíritos das pessoas falecidas. Que John Wesley não era simplesmente um crente, mas também um médium sensitivo, parece tornar-se patente nas passagens em que ele conta ter visto em 3 ocasiões os espíritos. Em cada um desses casos, a aparição foi seguida da notícia do falecimento da pessoa que ele houvera visto. Referindo-se a uma delas, que tinha morrido em Jamaica, Wesley observa, um espírito não acha dificuldade em transpor 3 ou 4 mil milhas em um momento. As manifestações que se deram no seio da família Wesley, Inglaterra, começadas em 1716, assemelham-se, em todos os sentidos, aos fenômenos dos nossos dias. Elas continuaram a dar-se com alguns membros da família por cerca de 30 anos. Robertson T., em sua vida de Wesley, as considera do mesmo modo porque o fazem os modernos espíritas, como estando dentro do curso ordinário da natureza, e diz, um autor que neste tempo relata uma tal história,
não a considerando como totalmente incrível e absurda, pode contar que será ridicularizado, mas o testemunho sobre o qual ele se apoia é tão forte que não se pode pô-lo de lado por causa da singularidade da narração. Priestley, que buscou conciliar o seu sistema materialista com uma crença nas futuras penas e recompensas, fala dos fenômenos observados por Wesley como os mais admiráveis de que se pode recordar, e, apesar de tentar explicá-los por causas naturais, eles continuaram inexplicáveis por outra teoria que não fosse a espiritual. Oberlin, 1740 a 1826, pastor protestante em Bande-la-Roche, na antiga província da Alsácia, trabalhou sinceramente para melhorar as condições do seu povo, que era quase todo luterano e espírita. Buscou com firmeza destruir aquilo que julgava ser superstição, pregando violentamente contra o espiritismo, mas, tal foi o poder dos fatos objetivos demonstrados, que a sua oposição teve de cessar, tornando-se ele próprio espírita. Os mortos, diz ele, reapareceram frequentemente, com especialidade depois do bem conhecido e terrível acidente que sepultou tantas aldeias, a catástrofe do Rosberg, em 1806. Logo depois, manifestou-se em muitas pessoas a vista espiritual, como se exprime Oberlin, e elas puderam reconhecer aparições de diferentes vítimas do desastre. Durante anos, sua falecida mulher apareceu frequentemente, velando por ele e com ele se correspondendo. Oberlin deixou grande pilha de papéis sobre o assunto, com o título Jornal des Apparitions et Instructions par Revis, Jornal das Aparições e Instruções Obtidas em Sonhos. Esse trabalho foi entregue ao Sr. Mater, que deu informações do fato a Robert Dallouen, em Paris, maio de 1859. As condições em que se tem produzido a clarividência e as escritas diretas são de caráter tal que nenhuma retratação dos médiuns pode ter o mínimo valor para invalidá-las. Até o dia em que um desses médiuns informe como se podem conseguir tais coisas pelo exercício das faculdades naturais, ele deve ser considerado desleal. Se um médium, sem tocar ou apenas tocando em uma lousa, puder fazer que a escrita aí apareça, provará que isso só poderá ser o efeito do exercício inconsciente dos seus poderes anormais, de um modo que ele mesmo não pode explicar, ou, então, da ação de uma força estranha, desconhecida, mas inteligente. Em todo caso, há sempre uma força operando fora de qualquer organismo visível. Em 1848, o Dr. C. Rogers, cavaleiro por mim muito conhecido, propagou a teoria de que os poderes manifestados nesses fenômenos estavam contidos na esfera do organismo humano. Escreveu um livro sustentando suas ideias, e, recentemente, um escritor alemão lançou mão dessa teoria para aplicá-la aos fenômenos obtidos por intermédio de Henri Slade. Mas é de toda oportunidade a seguinte pergunta: se um agente humano, dotado de dons espirituais, no tempo em que está sujeito aos embaraços do meio material em que vive, pode praticar atos independentes dos limites que a matéria lhe impõe, não será justo concluir que possa fazer mais, e melhor, quando se ache livre pela dissolução do seu corpo físico? Na maioria dessas manifestações de espíritos, é difícil chegar-se a uma certeza científica, a respeito da identidade de uma forma que se manifesta, parcial ou completamente, mas, como observa um correspondente do London Spiritualist, se supusermos abandonadas todas as evidências da identidade espiritual, o fenômeno tão comum do aparecimento de uma mão ou cabeça vivas ou do duplo com a figura do médium, em uma parte da sala, quando este jaz na outra parte imerso em profundo transe, é por si mesmo extremamente sugestivo, e na mente do observador surgirá a seguinte pergunta: quando o cadáver de um amigo jaz no caixão fúnebre, a parte dele, que continua viva, não poderá estar em outro ponto? Nunca esquecerei, escreveu o Dr. George Wilde, de Londres, 1880, as sensações que tive, quando pela primeira vez vi e toquei nessas mãos destacadas, mas dotadas de calor e sensibilidade, que apertaram a minha com a perfeita realidade das mãos humanas, e que, não obstante, se dissolviam durante esse aperto, o que não sucede com as mãos humanas. A pneumatografia dá-nos a evidência de uma força inteligente produzindo mensagens escritas à distância superior a 6 metros do médium, e a clarividência nos fornece a prova de uma faculdade inteligente supersensorial, apta para ler aquilo que não é possível ser lido por olhos humanos. Desses fatos tenho tanta certeza, como de qualquer outro da existência humana. Aliás, eles são reconhecidos hoje por centenas de milhares de testemunhas competentes. A conclusão legítima é que há, em todos os homens, um organismo natural e um espiritual,
e que este último só se manifesta em certas condições, anormais ou excepcionais. Convencidos da existência de uma ação inteligente e ultracorporal, independente dos músculos mortais, de um cérebro materialmente palpável, ou de qualquer esforço físico conhecido, podemos racionalmente concluir que ela não se limita a produzir os dois principais fenômenos, porém, que coexiste com a vida, e a sua continuação não estão na dependência de nenhum organismo materialmente visível. Outros fenômenos transcendentais dão a isso ampla confirmação e provam que as manifestações da vida e da alma são tão variadas quanto inexplicáveis, se não admitirmos a existência de uma força diversa da que pode normalmente proceder do nosso organismo material. De um simples osso, Cuvier deduziu a osteologia do animal a que o esqueleto pertencera, do mesmo modo, de um fenômeno do espiritismo, rigorosamente demonstrado, pode ser cientificamente deduzido o grande fato da existência de uma força inteligente, independente de qualquer organismo visível. E certo que esses variados fenômenos ocorreram em todas as épocas, mas foi somente depois de 1848 que se mostraram qual epidemia. Nesse ano deram-se os rumores no lar da família Fox, em Edesville, Nova York, e Katy Fox, uma menina, descobriu, interrogando, que eles denunciavam uma inteligência, e, desde então, os modernos fenômenos se multiplicaram e a sua importância aumentou. Com muitos médiums tem-se feito ouvir rumores e pancadas, respondendo a perguntas e dando mensagens soletradas. Em outros casos, mesas se têm levantado sobre dois pés, batendo com o outro no chão para darem revelações. Quadrantes com ponteiros móveis têm sido empregados, e estes, apontando as letras, formam palavras que respondem às perguntas feitas, sem que em seu movimento tenha havido intervenção humana. As mãos dos médiuns, convulsamente agitadas e arrastadas, escreveram coisas acima dos seus conhecimentos. Nessas escritas, produzidas frequentemente com incrível rapidez, as palavras eram às vezes invertidas, de modo que, para serem lidas, foi preciso recorrer à sua imagem refletida num espelho. Apresentava-se em circunstâncias tais que só podiam provir de uma ação anormal. Muitos médiuns têm escrito diferentes mensagens com ambas as mãos ao mesmo tempo, sem consciência alguma do que escreveram. Tem havido médiuns falantes que declararam não ser mais que simples instrumentos dos espíritos, e outros que reproduziram com admirável fidelidade os gestos, as vozes e as figuras de pessoas já muito falecidas, e que eles nunca tinham visto. Médiuns desenhistas têm aparecido que, com os olhos vendados e com incrível celeridade, fizeram perfeitos retratos de pessoas falecidas. Às vezes tem-se visto a manifestação de figuras feitas com tinta vermelha sobre a pele do médium, denunciando também a faculdade da clarividência. Corpos pesados, como grandes mesas de jantar e pianos, têm sido erguidos do solo. Ditados e pintura têm sido produzidos por mãos invisíveis. As aparições luminosas são frequentes. Em minha própria biblioteca ouvi na obscuridade um violoncelo ser habilmente tocada por força desconhecida, quando as mãos do médium estavam seguras e não havia possibilidade de embuste ou ilusão. Muitas vezes ouviram-se vozes que não procediam do médium. Pessoas têm sido elevadas até o teto, em circunstâncias que desviam toda a dúvida quanto à realidade da misteriosa levitação. Rostos de fantasmas e formas completas apresentaram-se quando não podia haver suspeita alguma de fraude ou alucinação. Tenho testemunhado todos os fenômenos mais importantes, em condições que, apesar de não serem suficientes, para que eu possa colocá-los ao lado dos fenômenos pneumatográficos e clarividentes, como fatos estabelecidos cientificamente, permitem-me entretanto aceitá-los, em minha apreciação, como igualmente provados. Deixai aquele que não aprecia a importância imensa dos nossos fenômenos perguntar por que motivos são eles denunciados com tanta arrogância e repudiados com tanta raiva por grande maioria dos principais físicos e materialistas de hoje. E por que eles veem, na aceitação desses fatos como verdades, a ruína completa do sistema saduceu e materialista. Na sua notícia acerca dos fenômenos obtidos por intermédio de Slade, Zollner, o eminente professor alemão de astronomia, atesta o seguinte. Na tarde de 16 de novembro de 1877, coloquei em uma sala, onde nunca Slade havia entrado, uma mesinha e 4 cadeiras. Depois de os professores Fechner e Browne, Slade e eu termos tomado os nossos lugares e posto as nossas mãos sobre a mesa, ouvimos uma pancada. A escrita foi feita pelo modo usual sobre uma lousa por mim mesmo comprado e marcada 2 horas antes. O livro lousa,
depois de ter sido bem limpo, foi fechado, com um pedacinho de lápis de pedra no interior, e seguro por slide sobre a cabeça do professor Brownie. O ruído da escrita foi logo ouvido, e, quando abrimos a lousa, encontramos uma longa mensagem. Enquanto isso se dava, um leito que ficava por trás de um biombo começou a mover-se e afastou-se da parede até uma distância de 60 centímetros, trazendo consigo o biombo. Slade se achava a mais de 1,30 m do leito, tinha suas costas para aí voltadas, e conservava as pernas cruzadas. Zollner narra uma experiência em que a matéria desapareceu e reapareceu. Às 11h30 do dia, à plena luz, sem esperar nem estar preparado, fui testemunha de um fenômeno verdadeiramente extraordinário. Como de costume, sentei-me ao lado de Slade, junto à mesa. No lado oposto e junto dela, achava-se uma mesinha redonda. 1 minuto depois de termos tomado os nossos assentos e juntando nossas mãos sobre a mesa, a mesinha começou a balançar-se docemente de um para outro lado. Vimo-lo claramente. Depressa, os movimentos se tornaram mais pronunciados, até que a mesinha se arrastou e veio colocar-se deitada, embaixo da outra, com os 3 pés voltados para mim. Parece-me que também o Sr. Slade não pudera compreender como o fenômeno se havia produzido. Slade ia servir-se de suas lousas e do lápis, para indagar dos espíritos se devíamos esperar alguma coisa. Quando lancei os olhos para a mesinha que eu supunha estar ainda embaixo da outra, mas, com grande assombro meu e também de Slade, achamos vazio o espaço em que ela houvera estado. Em nenhum outro ponto da sala pudemos descobrir a mesinha, que 1 minuto antes ali se achava sob as nossas vistas. Passamos 5 ou 6 minutos numa esperança ansiosa de ver reaparecer a mesinha, e então Slade disse estar vendo luzes. Olhando, cada vez com maior ansiedade e pasmo, em diferentes direções para o ar, Slade perguntou-me se eles não estava vendo a aparição de grandes luzes, e, quando ia responder-lhe negativamente, ergui os olhos para o teto da sala e vi, de súbito, numa altura aproximada de 2 metros, a extraviada mesinha, com as pernas voltadas para cima, precipitar-se rapidamente sobre a outra mesa. Zollner Vol. 11, parte 2, Pag. 917. O reverendo José Koch dá a seguinte notícia de uma das experiências feitas com Slade, em presença de Zollner e outros professores alemães. Um professor da Universidade de Leipzig comprou um livro lousa, e cerrou-o com fechaduras ou parafusos, depois de as haver limpado e libertado de qualquer preparação química de que elas estivessem impregnadas. Conservou-as sempre em sua mão durante a experiência. Tudo isso era vigiado por pessoas habituadas à observação, mas a escrita, mesmo assim, apareceu nas faces internas do livro lousa. Um esmerado trabalho científico dessa primeira universidade do mundo contém as gravuras explicativas da escrita assim produzida. Muitas vezes, o assunto de que trata a escrita achada nas lousas é superior aos conhecimentos do médium. Tem-se visto nas lousas aparecerem mensagens em grego correto, apesar de o médium nada conhecer dessa língua. Zollner e seus associados consideram absolutamente impossível que a fraude produza tais resultados, e aquele sábio assume a responsabilidade dessas experiências perante todos os alemães. Afirma que Weber, Fechner, Scheibner e a Universidade de Leipzig também a aceitam. A teoria mecânica da matéria será desprezada, se provar a realidade dos fatos alegados por Zollner, mas há célebres experimentadores que se reúnem assegurando ao mundo que esses fatos ocorreram sob suas vistas, e o prestidigitador da corte afirma não poder a sua arte produzi-los. Tenho diante de mim um volume de Fichte, onde diz ele, citando essas experiências e nomeando os professores que as fizeram, que, se a isso fosse autorizado, juntaria a esses nomes muitos outros da Alemanha, os quais pelas experiências de Leipzig se convenceram da realidade dos fatos e do seu merecimento para se tornaram objeto de investigações científicas. A experiência de Leipzig, da formação de nós em uma corda sem pontas, foi reproduzida pelo meu correspondente, Dr. T.L. Nichols, em Londres, Folkestone Road, 32, em abril de 1878. Em sua descrição, diz ele, e certo que nenhum homem podia produzir aqueles nós, e é igualmente certo que todos os filósofos e mágicos da Europa não conseguiriam desfazê-los nas mesmas condições. Zollner ilustra sua experiência com uma grande figura, mostrando o estado da corda e impossibilidade de poder o fenômeno ser produzido por qualquer artifício. A conclusão racional é que a força psíquica é dirigida pelos espíritos e pelos homens em certas condições anormais. Era essa conclusão a que chegaram Cícero, Plutarco e Santo Agostinho.
O reverendo José Cook apresenta uma distinção entre o sobre-humano e o sobrenatural, especulação teológica que não se pode contradizer, visto não pertencer ao domínio das coisas demonstráveis. Os atos, mesmo os mais maravilhosos, de todos os espíritos finitos, podem não ser sobrenatural, senão no sentido de poderem ser autorizados pelo único ser superior à natureza, como seu único autor. A física transcendental, iniciada pelo restabelecimento nos tempos modernos do estudo dos fenômenos psíquicos, está em perfeita harmonia com os ensinos capitais da Bíblia, acerca da natureza do homem e do poder dos espíritos. O consumado pregador e médium hindu, Baboshan Mitra, em trabalho publicado em Calcutá, no mês de janeiro de 1879, sustentando os direitos científicos do espiritismo, disse: "O Deus da ciência é meu Deus, é o ser que em todas as idades tem operado prodígios, e que continuamente manifesta sua sabedoria, poder e amor em toda a amplidão da natureza. Toda a ciência é religião, e toda a religião é ciência. Há tanta ciência na prece como na máquina locomotora, há tanta ciência na inspiração, como no microscópio e no fio telegráfico." A senhora Sarah Helena Whitman, 1802 a 1878, a dama que esteve para casar com o poeta Poe, e com a qual me correspondi bastante a respeito do espiritismo, entre muitas outras perspicazes observações sobre o assunto, disse: "As energias psíquicas que encerramos em nós, está patenteando o rico e inexplorado domínio da nossa vida íntima, e o conhecimento dessa expansiva natureza que, por tanto tempo, jazeu entorpecida em sua crisálida, nos é revelado precisamente na época em que os rápidos progressos das ciências físicas nos ameaçavam com o banimento dos últimos vestígios da nossa crença na causa e na influência espirituais." O científico americano, de Nova York, contrário ao espiritismo, fez a seguinte consideração: "Se ele for uma verdade, tornar-se-á o maior evento da história do mundo, e virá dar imperecível lustre de glória ao século XIX. Se as pretensões do espiritismo têm fundamento racional, nenhum trabalho mais importante poderá ser pelo homem empreendido que não seja sua verificação." Insinuar que não tínhamos necessidade de tal revelação, é, ao mesmo tempo, ignorar a crescente descrença dos nossos dias e escarnecer das mais sagradas esperanças e das instituições religiosas existentes na maioria da humanidade. O universo, ficais certos, não é uma máquina inventada para produzir infinitamente, e destruir logo o sentimento, o amor e a vida inteligente. Ele não é o sombrio vestíbulo de um ossuário, onde os afetos, a amizade, a ciência e as artes encontrem por poucos e fugazes momentos um recipiente análogo e progressivo. Não é o lugar onde o homem tem a permissão de vislumbrar uma aventura e um crescimento possíveis, para ser depois mergulhado nas trevas do aniquilamento. Não é um mundo onde a vida e a inteligência nos sejam dadas unicamente para, como zombaria, nos serem arrebatadas. Não é uma região onde a verdade e o bem sejam tão efêmeros como a mentira e o mal. O espiritismo, por meio de seus fatos objetivos, supersensoriais e verificáveis, nos ensina que esse juízo pessimista sobre as coisas é radicalmente falso, que toda essa grande manifestação de sóis e sistemas não é uma fábula inventada por qualquer idiota, sem significação alguma, que a infinita magnitude e infinita variedade do universo devem ter para nós o valor de uma promessa da nossa imortalidade, pois que todas essas maravilhas não existiriam, se não houvesse almas capazes de estudá-las e apreciá-las, que os diversos estados da consciência podem desaparecer, cedendo lugar a outros, porém que todos podem reproduzir-se, e, neste sentido, são eternos, desde que a memória conserva, em seus ocultos receptáculos, as impressões recebidas, que a bondade presente será sempre inalienável, nunca podendo a alma perder o que uma vez adquiriu de que o amor é um princípio divino da nossa natureza, crescendo à medida que dá e reparte, e é a fonte de uma sã e perene alegria, que a morte é simplesmente nosso libertamento de um organismo pelo qual, apesar da grosseria dos sentidos, a nossa alma, invisível e perfectível, se nobilita, que não somos órfãos, nem conduzidos por uma força cega e inconsciente, nossa única mãe, em um universo infesto, mas que somos destinados a gozar da liberdade que impera nos mais remotos mundos, constituindo todas as inteligências uma grande confraternidade, pela troca, entre seus membros, do amor e dos conhecimentos, que existe uma onipotência, consciente, amante e onisciente, presidindo a todos os detalhes desse assombroso complexo, e que, de conformidade com leis benéficas e eternas, cada alma gravita para a vida futura, a que pertence,
onde pode melhor achar o que convém às disposições que aqui adquiriu, e onde continuará a subir até conseguir, por gradações apropriadas e pelos seus sinceros esforços, condições mais dignas e, com o tempo, realizar a inefável grandeza e as possibilidades esplêndidas da sua herança, sempre aspirando ao melhor e para ele trabalhando. Tais são os ensinos que o Espiritismo, livre e sinceramente estudado, sugere e justifica. A certeza demonstrada, em nossos dois fatos representativos e bem estabelecida, torna acreditáveis outros fenômenos análogos, atestados, mas não tão suscetíveis de uma exposição completa. Os fenômenos da escrita direta e da clarividência foram escolhidos para servir de base científica, porque não se encontra brecha, nem dúvida concebível, no método experimentativo pelo qual eles foram e são diariamente verificados e confirmados. Pode haver outros fenômenos mais surpreendentes, a cujo conhecimento uma cabal convicção destes nos pode com segurança levar, nenhum, porém, que o saibamos, impressionar a melhor os sentidos e a razão do cientista que busca sua confirmação. Sejam todos os médiuns de escrita direta apanhados em fraude, isso não invalidará os fenômenos, até provar-se que um prestidigitador perito, sem ter faculdades mediúnicas, possa produzi-los em idênticas condições. Isso, pela natureza do fato, não aí pode dar, visto envolver o exercício de uma faculdade, ao mesmo tempo anormal e transcendente, sem a qual o fato seria inexplicável. Capítulo 3. Resposta às objeções do professor Undi. Todas as objeções feitas à investigação científica de um fato da natureza, baseiam-se na ignorância ou na superstição. O professor Wilhelm Undi, de Leipzig, eminente escritor metafísico, é o autor de uma obra intitulada Aos Axiomas da Física e suas relações como princípio da causalidade. E um assunto difícil de ser tratado completamente sem se ter algum conhecimento das causas ocultas do movimento que operam nos fenômenos do espiritismo. O autor parece desconhecê-las. E um grande erro dos cientistas a suposição de que o principal direito de uma crença na imortalidade, em sua opinião, consiste em basear-se ela sobre as emoções. Pelo fato de um homem ser proficiente em um ramo da ciência, não se deve concluir que as suas opiniões sejam muito valiosas em outro, de que ele só possua conhecimentos superficiais. Pode-se ser excelente geólogo, e não se ter habilitações para decidir uma questão relativa aos hábitos das abelhas. Pode-se ser um lógico tão sutil como Stuart Mill, ou um fisiologista tão consumado como Huxley, e, contudo, ser-se uma pobre autoridade em ciência musical, e um simples desatinado, quando, depois de ligeiro exame, busque lançar o descrédito sobre certos fenômenos psíquicos, quando outros, que dedicaram a esse assunto o estudo da metade de suas vidas, os podem atestar. A seguinte réplica às objeções apresentadas pelo professor da prossecução das nossas investigações, como matéria de interesse científico, explicará o caso. Vossa carta aberta ao professor Irmão Orici, de Aí, acerca do espiritismo, considerado como uma questão científica, foi traduzida e publicada no American Popular Science Monthly, de setembro de 1879. Parece que Orici, de cujos vistas discordais, ficaram convencidos da realidade de certos fatos, atestados por eminentes homens de ciência e sobre os quais não pode mais haver dúvida, e de se ter o chamado espiritismo tornado um assunto da mais alta importância. Parece também que estiveram presentes às sessões de Rislade, em Leipzig, no ano de 1877, além dos professores que se convenceram da realidade dos fenômenos espíritas, outros membros da universidade, que parece não terem participado dessa convicção. Foste a um destes últimos, e Orici, em seus Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik e Jornal de Filosofia e Crítica Filosófica, parece haver desafiado os discordantes para publicarem o que haviam visto, darem os motivos pelos quais duvidaram da realidade do que observaram, e bem assim aqueles que os levaram a crer em um embuste ou ilusão. Acerca do último ponto, a julgar por vossa linguagem, vos achais ainda indecisos. Há passagens em que pareceis admitir francamente a objetividade e o caráter inexplicável dos fenômenos. Há outras, em que apontais impostura como a solução, e dizeis que o médium mente quando se apresenta como instrumento passivo. As duas razões, sobre as quais baseais essa acusação, procedem tão claramente da ignorância dos fatos e teorias que se referem ao desenvolvimento mediúnico, que podem ser com toda a facilidade refutadas. Eis as razões da vossa hesitação. Em vosso segundo parágrafo, dirigindo-vos ao Luici, dizeis, como justamente notais,
Essas aparições não podem ser consideradas como fantasmas meramente subjetivos dos observadores. Sua objetividade e realidade, no sentido ordinário da palavra, não serão de fato questionadas por quem quer que tenha somente lido a vossa curta descrição. No parágrafo 15, escrevestes ainda, se perguntardes, agora, se me acho nas condições de exprimir uma conjectura a respeito do modo por que as experiências foram conduzidas, eu vos responderei que não. Ao mesmo tempo, em todo caso, devo afirmar que os fenômenos dessa ordem estão inteiramente fora do domínio da instrução especial por mim adquirida durante a minha carreira científica. No mesmo parágrafo ainda observais, certamente achareis justificável que eu não formule hipóteses quanto ao modo por que os fenômenos foram produzidos pelo Sr. Slade. Depois dessas ingênuas concessões feitas à verdade, fiquei certamente surpreso de ver, no parágrafo 16, transportes de súbito essas prudentes limitações da vossa ciência, e sugerirdes a velha e já por 10.000 vezes explorada a teoria do embuste. Eis o que dissestes, quanto às experiências que eu mesmo observei, creio não as deixariam de produzir a impressão de trabalhos de prestidigitação bem dirigidos, sobre o leitor isento de preconceitos que já tenha visto as maravilhas dessa arte. No parágrafo anterior, tinhais confessado não vos achardes nas condições de exprimir uma conjectura acerca do modo por que essas experiências foram conduzidas. Tais incoerências são lamentavelmente notadas nesse trabalho que considerais como vigoroso exame de uma questão científica, e sugerem a impressão de que ainda não formastes juízo sobre a matéria. Há um obstáculo ao vencer no emprego da vossa teoria do embuste, o qual procurais remover algum tanto de improviso e por um modo cavalheiresco. Em 3 linhas julgais inutilizar o testemunho de Belacheny, já o citamos acima, com a observação evasiva de que só o reconheceríeis como autoridade, se soubesseis que ele formava alguma ideia da face científica da questão. O que se esconderá sob essa ostentação pedantesca? Aqui vem essa imputação acerca da veracidade de um depoimento. Aqui vem essa alegação do desconhecimento, por parte de uma testemunha, do escopo científico de rima coisa, quando ela só deve depor sobre a sua veracidade. Dás a perceber que Belacheny foi negligente no estudo da veracidade daquilo por ele solenemente asseverado relativamente ao assunto que foi incumbido de investigar. Sua reputação profissional correu o risco de ser ladibriada, e não obstante, com a coragem de um homem honesto, ele declara não poder haver interferência da prestidigitação nos fatos inexplicáveis que se davam nas sessões de Slade. Se aceitarmos o vosso vacilante julgamento, pretendeis impugnar a sua fidelidade. Combatendo a pretensão do espiritismo a um reconhecimento científico, apresentais as duas questões 1. Quais os sinais característicos de uma autoridade científica? 2. Que influência devemos conceder a uma autoridade estranha sobre os nossos próprios conhecimentos? Dizeis, com verdade, o mais alto grau de credibilidade não basta para dar a um homem autoridade científica. Para isso, há mister de uma educação proficiente especial e realmente técnica, demonstrada por produções superiores no ramo da ciência a que ele se dedique. Era essa a habilitação de Belacheny na questão de que tratamos. Para poder falar com autoridade sobre um fenômeno, o homem deve possuir perfeito conhecimento crítico do mesmo. Sob a influência de tais considerações, posso, com toda a razão, sustentar que os investigadores, mais familiarizados com os fenômenos psicológicos, têm maior competência para julgá-los, do que um especialista de outro ramo da ciência. Seguem vossas pegadas as classes cujas crenças apupais como não científicas. Dizeis ainda, só podem ser autoridades no presente caso as pessoas que possuam faculdades mediúnicas, ou que, sem se declararem possuidoras de tais dons, sejam capazes de produzir fenômenos da mesma natureza. Nisso mostrais ignorância profunda da natureza das manifestações mediúnicas. As pessoas que, sem possuírem poderes mediúnicas, são capazes de produzir fenômenos da mesma natureza e do mesmo modo que eles se dão em presença dos médiuns, pertencem a uma classe totalmente imaginária. Tem aparecido, desde o ano de 184, charlatães e embusteiros ou, mesmo, médiuns renegados, com a pretensão de serem os expositores de fenômenos mediúnicos, porém, nunca esses impostores conseguiram explicar, fora de hipótese espírita, qualquer dos atuais fenômenos, como produzidos por pessoas que não possuam faculdades mediúnicas, do mesmo modo que o fazem os médiuns genuínos. Desafio, a quem quer que seja, para desmentir-me. Os pretendidos expositores iludiram por algum tempo eminentes opositores do espiritismo, como Huxley e Carpenter,
Nunca, porém, deram um só passo para esclarecer uma pessoa, real e praticamente conhecedora do assunto, quanto a modus operandi. Isso demonstra que acertastes na vossa observação, de que, para que possamos falar com autoridade sobre um fenômeno, é necessário que o conheçamos perfeita e criteriosamente. A vossa ideia de serem os médiuns autoridades no que se refere a esses fenômenos, ou de possuírem eles esse conhecimento crítico e perfeito, só é real em poucos casos notáveis e dentro de certos limites. Os mais poderosos médiuns, quando os fenômenos se produzem, estão quase sempre mergulhados em um estado de transe ou êxtase nervoso, que os impossibilita de fazer qualquer observação crítica. E certo que eles, muitas vezes, acreditam estar sob a influência de algum espírito que, servindo-se dos seus órgãos vocais, pode discorrer sobre o caráter do fenômeno e tentar explicá-lo, mas, semelhante testemunho não é aceito como científico, senão quando satisfaz a razão humana. A vossa afirmação, portanto, quanto ao direito de ser autoridade no caso, é totalmente errônea e simplesmente denuncia a vossa ignorância na matéria. As duas questões genéricas que apresentastes e a que vós mesmos buscastes responder, lançaram-vos em um assunto, de cuja natureza ficou dependente todo o vigor da vossa argumentação, quanto ao caráter não científico das pretensões do espiritismo. Mas, a suposição é grosseiramente arbitrária e falaz. Vós a exprimiste sob várias formas, das quais escolho as seguintes. 1 graus. Nenhuma lei da natureza é caprichosa e acidental. Entretanto, o mais importante característico desses fenômenos está precisamente no fato de parecer necessário a derrogação dessas leis naturais para produzi-los. 2 graus. As leis da gravitação, da eletricidade, da luz e do calor só têm, como nos afirmam, um valor puramente hipotético, tiveram autoridade, enquanto não veio contrariá-las esse fenômeno inexplicável e espiritual. 3 graus. De um lado, acham-se a autoridade de toda a história da ciência e a totalidade das leis naturais conhecidas, que não foram descobertas somente sob a pressuposição de uma causalidade universal, porém que, sem exceção, vieram confirmá-la. 4 graus. Do outro lado, mostra-se a autoridade de algum eminentíssimo naturalista que anunciam a descoberta da inexatidão dessa causalidade, e nos aconselham, consequentemente, o abandono das nossas antigas concepções da natureza. A vossa alegação de serem as leis da natureza derrogadas por esses fenômenos, é tão irracional e vazia de sentido, quanto as objeções daqueles que, quando os telescópios e os microscópios foram inventados, os denunciaram como invenções ateístas, ou como os clamores daqueles que se opunham à teoria da esfericidade da Terra e da existência dos antípodas, julgando-as anticientíficas. Como se poderia supor que os homens andassem com as cabeças para baixo, como as moscas em um teto? Com o fim de dar uma aparência de razão científica à vossa objeção, fostes forçados a afirmar uma coisa, para o que a ciência não vos deu autorização, isto é, que não existem seres espirituais, invisíveis aos olhos humanos, exercendo sobre a matéria poderes maravilhosos, apesar de limitados. As vossas hipóteses antepõem uma outra, a da existência desses seres, conforme as provas que possuímos. Desde que não apresentais provas, a vossa afirmação de chocarem esses fatos com as leis da natureza, não passa de repetição de simples conjetura, sem valor algum científico. Afirmais que, quando um homem é suspenso até a teto de uma sala por meios ou aplicações humanas desconhecidas, a lei da gravitação é violada. Com uma indiferença puramente arbitrária, porém, abandonais inteiramente a possibilidade de poder a levitação ser efetuada pelos espíritos, substancialmente organizada, apesar de invisíveis aos nossos grosseiros sentidos naturais, não sendo então violada a lei da gravitação mais do que quando o homem dá um salto mortal. Se as leis da gravitação, da eletricidade, da luz e do calor podem ser, dentro de certos limites, modificadas ou suspensas pela arte humana, por que não poderão os espíritos dispor do mesmo, ou de maior poder, e exercê-lo, sem nenhuma infração das leis naturais ou dos princípios de causalidade? Vossa asserção de só terem essas leis um valor puramente hipotético na opinião dos espíritas, é diretamente oposta à verdade, pois cremos que todos os fenômenos estão em perfeita concordância com as leis naturais. Essa hipótese, segundo a qual há contravenção das leis da natureza por esses fenômenos, quando reconhecidos como reais, tem sido propagada durante os últimos 30 anos. Foi a principal arma do Sr. Yolmaz, do Popular Ciência Monthly, em sua campanha contra o espiritismo, mas,
apesar de ter sido milhares de vezes posta fora de combate pelos bem-conhecidos espíritas Roberto Chambers, Alfredo R. Wallace, professor, de Morgan e Roberto W. Aparece ainda ela com toda a gravidade na vossa carta, e como uma objeção nova e atordoante. O homem de imperfeita ciência admite sem provas uma ordem inflexível na natureza, mas, como saberá ele que não existem outras leis naturais mais elevadas ainda não descobertas, as quais se achem subordinadas àquelas que ele conhece? E com justiça que se diz, ao afirmar que a natureza obrará deste ou daquele modo, porque ela assim o fez da outras vezes, que ele coloca uma vontade subjetiva e metafísica acima da ordem física das coisas. Meu prezado correspondente, Alfredo Russel Wallace, deve ser muito conhecido dos que, na Alemanha, leram as obras de Darwin, o eminente naturalista inglês. Wallace é também um espírita confesso e tem tratado, com a sua habitual perspicácia, dessa objeção constantemente apresentada, ainda revivida por vós, de uma contravenção das leis da natureza. Diz ele. Um engano comum parece manifestar-se através de todos os argumentos oferecidos contra os fatos reputados miraculosos, quando se alega que eles violam, invadem ou subvertem as leis da natureza. Essa é realmente a questão capital que devemos resolver. Se os fatos disputados se dão, não podem deixar de conformar-se com as leis naturais, pois que a mais perfeita definição destas, é que elas são as regras reguladoras de todos os fenômenos. Recusar-se a admitir aquilo que, em outros casos, seria a evidência conclusiva de um fato, por não se poder explicá-lo pelas leis naturais que hoje conhecemos, é realmente sustentar que já possuímos completo conhecimento dessas leis e podemos determinar de antemão o que é, e o que não é possível. Afirmo, sem receio de contestação, que, se os cientistas de qualquer tempo negarem os fatos sujeitos à investigação, por motivos a priori estabelecidos, errarão sempre. Quando Castelletti informou a Helmut que havia encontrado bichos de seda nos ovos das traças novas, a resposta que obteve foi, eis nihilo nihil fit, e não se acreditou no fato, porque ele contrariava uma das mais firmadas leis da natureza. Contudo, é hoje admitido como verdadeiro, e a suposta lei cessou de ser universal. Vedes, pois, que é de todo infundado o vosso receio de serem aniquiladas as leis da natureza. Essas leis, na sua esfera visível, como na invisível, provavelmente continuarão a ser tão seguras e inflexíveis como têm sido, até hoje, inalteráveis apesar dos desejos e das más interpretações de professores suscetíveis de errar. Dissestes que a autoridade de toda a história da ciência e a totalidade das leis naturais conhecidas confirma, sem exceção, a pressuposição de uma causalidade universal. Essa pressuposição tornou-se justificável pelo Espiritismo, mas não tem o cunho de declaração autoritária de uma ciência absoluta. Que há uma alma dirigindo o universo, é uma dedução legítima de toda a ciência que até agora possuímos, mas a ciência não pode afirmar essa dedução como parte integrante dela mesma. Não pode ir além dos fenômenos e entrar na região da causalidade, sem abandonar o seu próprio domínio e invadir outro onde não existe como ciência. Com certeza, vossas ideias que sobre uma causalidade universal, confirmada por toda a história da ciência, estão em completa oposição às conclusões da grande maioria dos naturalistas e cientistas odianos. O professor Newcomb, um dos diretores da ciência na América, na memória ultimamente apresentada, em São Luís, à Associação Científica Americana, contradiz, nos seguintes termos, a vossa argumentação. O modo de obrar da natureza inteira apresenta uma série de sequências mecânicas, da qual toda a intervenção de uma causalidade estranha é inteiramente excluída. Com essas ideias, que eu não aceito, concorda a maioria dos físicos de hoje. O próprio Kant nos diz que a ideia de causa, bem como a crença de que cada fenômeno implica a operação de uma causa, são simples formas da nossa inteligência, estados subjetivos do pensamento humano. Deveis conhecer perfeitamente que me está longe de admitir as vossas asserções. Ele sustenta que tudo o que vemos e sabemos não passa de simples sucessão, com antecedentes e consequentes, que, notando essa relação nas coisas, associamo-las e imaginamos existir entre elas um vínculo ou conexão, e damos a umas o nome de causa e a outros os de efeito. Assim, a vossa pretensão de fazerem as vossas ideias de causalidade uma parte integrante da ciência, não é reputada boa, desde que as investigações acerca das causas primárias vão além dos fenômenos que formam os limites pelos quais a ciência humana não pode passar.
A vossa afirmação de haverem eminentes naturalistas se convencido da objetividade e veracidade dos fenômenos produzidos na presença de Slade, anuncia que a causalidade tem uma falha, não é mais que indesculpável corrupção ou falsa interpretação do sentido das palavras, feitas de modo acomodatício ao vosso fim. Essa